Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV e hoje eu vou falar: o bounce rate afeta o meu SEO? Será que meu posicionamento no Google, alguma coisa assim? Será que isso é verdade? Eu tava vendo uma discussão em um dos grupos do Facebook que eu participo de alguns grupos, não muitos, não são todos que eu fico olhando, mas esse aí eu acho que apareceu mais de 60 respostas em um dia e apareceu na minha timeline, bateu justamente num tema que talvez eu esteja um pouco mais habituado, que é o tema de SEO, né? Então já aproveita aí para te perguntar, se você quiser que eu grave mais vídeos sobre SEO, coloca aí nos comentários, hashtag Mestre SEO, só colocar, para quem sabe a origem aí. A Mestre, a agência Mestre, antigamente, né, ela foi, quando eu fundei ela em 2008 e agora em março, a gente faz 10 anos, né, de agência, eu fundei com o nome de Mestre SEO. Então, se você quiser ver mais conteúdo sobre SEO, comenta aí com a hashtag Mestre SEO, pode colocar o tema também se você quiser, beleza? E aproveita, se você tiver no Face, já dá uma curtida, compartilha aí pro pessoal, e se você tiver no YouTube, não se esquece de dar já o joinha ou se inscrever no canal. Mas voltando ao tema da pergunta, né, de onde surgiu esse burburinho das pessoas falarem e cair num grupo de olha, o bounce rate, o Google pode me penalizar se eu tiver um bounce rate muito alto. Na verdade, isso já tem um histórico bem grande, as pessoas prestam muita atenção no bounce rate, eu já chego na explicação do que é o bounce rate, mas a pergunta foi relacionada a: pessoal, eu vi um estudo falando que o bounce rate pode dar, ele pode ter uma relação com o posicionamento do Google. E esse estudo foi um estudo que a SEMrush lançou no final de 2017, que gerou muito burburinho, especialmente por esse tema. Por quê? Porque a SEMrush avaliou diversos assuntos, também teve um outro muito polêmico, que depois eu posso falar. Se você quiser que eu grave vídeo sobre isso, deixa nos comentários. Só falar assim, hashtag fala sobre o estudo da SEMrush, que eu faço um só sobre o estudo da SEMrush, tá? Mas nesse caso, o estudo mostrava assim que sites com alto bounce rate tendem a não posicionar bem no Google. Então, eles viram uma correlação. A correlação é assim, é uma forma de você tentar entender um fator, né, um item, um KPI, uma métrica, e ver se isso se repete em todos os sites que posicionam bem. Então, por exemplo, ele olhando todos os sites que posicionam bem no Google e olhando a sua métrica de bounce rate, eles conseguiram ver que normalmente os sites que têm um bounce rate mais baixo tendem a posicionar melhor no Google. Não quer dizer, não quer dizer, aqui ó, bem grande, não quer dizer que o Google usa o bounce rate como fator de ranqueamento. Isso não quer dizer. A gente tem vários contatos com o Google de diversas formas, pelo Twitter, por vídeos que eles já gravaram, mencionando coisas muito próximas a essa, porque a ferramenta que afere, né, o bounce rate são ferramentas de Web Analytics. Por exemplo, o próprio Google Analytics ou outras ferramentas, eles têm formas de calcular o bounce rate, que na verdade é uma métrica que diz o seguinte: o quanto, né, as pessoas que visitaram uma página específica do seu site, só uma página versus o total de sessões que você teve no seu site. Então assim, ele quer dizer, na verdade, quantas pessoas só visitaram uma página. Só isso. Não quer dizer que a pessoa gostou ou não gostou, quer dizer que ela só visitou uma página, né, frente a todas que já visitaram. Ele é um item, um percentual, né, um geral, e não é uma métrica que eu considero válida. Tem gente usando até plugin, falando, se você instalar esse plugin, seu bounce rate baixa. Né? Isso, na verdade, é uma manipulação, porque o bounce rate, pelo Google Analytics, ele é contabilizado por quantas interações, né, uma sessão que eles definem lá. Vamos tentar explicar um pouquinho melhor. O bounce é contabilizado, né, a partir do momento que você só tem uma visita frente a todas as sessões. E o Analytics vê as interações que você faz com o site, né, quantos hits você tem no servidor do Google Analytics requisitando contabilização de page view, por exemplo, um evento, e ele olha se você teve mais do que uma, não somente aquela primeira que requisitou o primeiro page view do Google Analytics, mas se você navegou uma segunda, terceira, quarta, quinta vez, ou executou um evento que dispara, né, o Google Analytics naquele momento, ele vai contabilizar que você teve um segundo hit e já não vai contabilizar no bounce rate, porque você fez uma ação adicional. Então, o bounce nada mais é do que uma pessoa que foi, abriu, pode ser uma pessoa que abriu, consumiu todo o conteúdo, fechou a página e saiu satisfeita. Como também pode ser uma pessoa que abriu a página, saiu para tomar uma água, daqui
meia hora ela voltou, o Google vai contabilizar que ele não teve nenhuma interação com 2 minutos. Aí depende de o quanto você configura também dentro do Google Analytics, o tempo de sessão e blá blá blá, o tempo do bounce, mas em média, né, o default ali de 2 minutos. Depois disso, ele vai descartar falando que aquele usuário, ele não teve nenhuma interação ali com nenhum tipo de dispositivo. E tem sites que, por exemplo, eles fazem um refresh a cada 30 segundos. Então ele vai fazer com que o bounce seja quase zero, quase nulo. Por quê? Porque ele está forçando o usuário a requisitar, fazer um page view novo no Google Analytics. Então tem plugins, tem formas diferentes de você tentar manipular o bounce rate e para mim não é uma métrica válida. O que eu acho que é interessante? Interessante é o tempo total de sessão do usuário. Se você tem um site de conteúdo que você quer que a finalidade do usuário seja entrar e consumir informação, você tem que olhar para o KPI, né, para o indicador de tempo de permanência, né, o tempo de sessão do usuário, ou seja, quanto tempo ele gastou no seu site. Essa é uma métrica boa para você. E aí você pode entrar em melhorias de linkagem interna, de artigos relacionados, de posicionar outros elementos para a pessoa poder ler mais conteúdo. Já se o seu objetivo é gerar lead em uma página específica ou em grupo de página específica, para mim o interessante é que o cara veja o formulário e converta o mais rápido possível. Se vê um telefone, não importa o bounce, não importa o tempo de duração de sessão, eu quero que o cara ligue. E aí, as outras métricas que se danem. Então, por isso que eu acho que é importante que você entenda que o bounce, ele é uma métrica muito manipulável. Eu posso configurar formas diferentes para poder fazer ele trabalhar de jeito diferente e por isso o Google nunca poderia utilizar o bounce rate como um problema. Existem pessoas que falam e até falaram nesse grupo falando, mas uma técnica altamente divulgada por Black Hatters é você bloquear o back button do navegador para o usuário não conseguir voltar no Google, porque o Google olha quando o usuário refina a busca. De fato, como o Google de fato vai olhar? Ele vai ver que o usuário clicou naquele resultado, ele voltou ao Google e refinou a pesquisa. Então ele vai ver que aquele cara, aquele site específico, ele não entregou muito valor, talvez não tenha entregue muito valor para o usuário. E ele vai somar isso a todos os fatores que ele tem. Todos os indicadores de usuário que ele tem, todas as métricas de links que ele tem, todas as métricas de autoridade que ele tem, tudo que ele tem, que a gente nem faz ideia do que o Google tem ali dentro daquela caixa preta, ele vai somar esse pequeno grãozinho de areia lá dentro. Então bloquear o botão de voltar para o Google é no meu modo de falar, é uma imbecilidade. Por quê? Porque você está realmente prejudicando a experiência do usuário. De um jeito ou de outro ele vai voltar pelo Google. Se você acha que ele vai usar o botão de voltar nos dias de hoje, eu não lembro e talvez você também não lembre a última vez que você clicou no botão de voltar. Eu normalmente já redigito direto na barra de busca. Então eu nem volto mais para o Google, eu já jogo na barra de busca do meu navegador, dou Enter e ele já refina a minha pesquisa. Então eu acredito fielmente que qualquer tipo de manipulação de tentar não deixar o usuário voltar ao Google não vai funcionar, porque na média os usuários vão conseguir sim voltar ao Google e não vai ser isso que vai de fato realmente influenciar o seu posicionamento. Mas tem gente que vai falar eternamente que fez isso e aí os ranks melhoraram e blá blá blá. É bobeira, né? Ele não tem provas sólidas, porque se realmente fosse um item que seja fácil de manipular, com certeza o Google já tinha removido esse item no modelo. Mas Fábio, eu já li diversos artigos sobre dwell time, tem tudo a ver. Cara, eu fiz a minha monografia também que baseava em dwell time. Na minha graduação, há alguns anos atrás, em 2007, eu escrevi sobre o dwell time e eu entendi também sobre essa métrica, que é uma métrica que as ferramentas de busca podem utilizar para entender o sucesso da busca do usuário, mas não necessariamente ela vai ter um peso determinante. Aí que está a grande sacada. O peso deve ser ínfimo no meio de todos os fatores de ranqueamento que eles têm ali para organizar o índice. Então, mais uma vez, se você tiver que pensar no seu usuário, pense na experiência realmente que você está oferecendo, desde o conteúdo ser bom, com o objetivo que você quer. Lembra que eu falei, se é consumir um conteúdo profundo, escreve um conteúdo profundo. Se é consumir um conteúdo raso, por exemplo, como fazer um bolo de cenoura, cara, você não precisa de 3.000 palavras para falar como fazer um bolo de cenoura. Você pode escrever um tópicozinho assim pequeno, né? Um textinho pequeno, explicando, depende se você tiver 1.001 receitas de bolo de cenoura e pode ser 3.000 palavras. Mas na essência, você tem que olhar o objetivo do usuário. E se for uma landing page para conversão, cara, ela tem que ter poucas palavras, né? Você tem que ter sua headline bem organizada e depende mais uma vez da sua proposta, com o formulário ali. Às vezes você quer descrever o seu produto ou seu serviço, se fizer sentido, mas às vezes não. Então, no meu olhar,
esse tipo de pensamento, bounce rate afeta o meu posicionamento orgânico, é mito. Se a gente tivesse que falar tipo Mythbusters agora, realmente é mito. Não existem estudos que realmente comprovem que o Google use o bounce rate. Não existem narrativas dos próprios funcionários do Google dizendo que isso é um fator de ranqueamento. Pelo contrário, existem várias manifestações e eventos que eu estive presente pessoalmente, em eventos que você pode assistir gravado, em tweets que eles já compartilharam, que o bounce rate é uma métrica realmente bem pobre para ser utilizada como fator de ranqueamento, seja até mesmo pelo Bing, pelo Yahoo, né? Na época que eles faziam realmente alguma coisa de mecanismo de busca, eles não utilizavam essa métrica porque acreditavam que essa métrica ela tinha muita sujeira, né? Tinha muito noise atrelado a ela, porque de fato ela não era uma métrica consistente e o Google não mensura o bounce rate. Quem mensura o bounce rate são as ferramentas de Web Analytics como o Google Analytics. Ah, mas é da mesma empresa. Cara, mega teoria da conspiração que o Google vai abrir os dados e puxar para o algoritmo deles. São times independentes que trabalham de forma isolada, produtos totalmente diferentes e isso realmente não vai afetar o seu posicionamento. Óbvio, se você quiser melhorar a experiência do seu usuário, melhorando o tempo de sessão dele, incentivando ele a navegar mais pelo seu site, é uma coisa boa, tá? Não deixa de ser uma coisa ruim, uma boa otimização, porque se o usuário estiver mais satisfeito, ele vai falar melhor de você, vai recomendar mais a sua marca e pode comprar de você com toda certeza ou comprar mais de você se ele já for o seu cliente. Aproveitar e deixar você com o episódio 103, onde eu falo sobre reotimização. Tem tudo a ver com o tema que a gente estava falando agora, para melhorar ainda mais a experiência do usuário e conquistar mais visitas orgânicas. Então clica lá para você poder conferir esse vídeo. E eu espero que se você gostou desse vídeo e ainda não acompanha o canal, aproveita para se inscrever, dar o seu joinha e se você quiser qualquer tema de vídeo, é só deixar nos comentários. Um grande abraço, eu sou o Fábio Ricota e esse foi mais um episódio do Mestre TV.